No mundo empresarial, cada centavo economizado, poupado, vale muito a pena para o empresário. Com isso, o planejamento tributário ele se destaca como uma forma estratégica muitíssimo importante e interessante, com foco de minimizar esses encargos fiscais, tributários, otimizando o quê? A busca fundamental por uma gestão financeira do negócio, da empresa, seja do seu cliente, seja você também dono e dona de um negócio, dono e dono de qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de operação que rode no Brasil, seja da indústria, seja do comércio, seja de tantos serviços que nós conseguimos ter no dia a dia. Rapidamente, nós conversamos aqui e abrimos, de fato, o que nós vamos entender e estruturar no nosso quadro aqui do Portal Contábeis, justamente de forma exclusiva sobre esse mundo, esse universo fantástico, brilhante do planejamento tributário. E nada melhor do que iniciar, de fato, com uma estrutura, com esse guia completo de planejamento tributário, passo a passo, com essas dicas essenciais. Então, aguarde os próximos vídeos com muita estruturação, com muita informação também para vocês. E saibam que sempre que vocês precisarem, é interessante que vocês curtam, que vocês compartilhem com um amigo, com uma amiga, e principalmente também um empresário, uma empresária, e de fato um colega que atue nessa prática tão sistemática no dia a dia do mundo dos negócios. E para isso, ficou com dúvida? Necessita de mais alguma informação? Deixa sempre aqui nos comentários, que é sempre um prazer responder vocês. De fato, pessoal, planejamento tributário tem uma abordagem ali de forma estratégica, com foco principal de otimizar a carga tributária. Então, a gente sabe nós sabemos o quanto é alta, só que acaba muitos empresários realizando ali pagamentos que de fato não deveriam ser realizados, ou às vezes estão com alíquotas um pouco maior, pagando um percentual de alíquota efetiva um pouco maior do que o de fato era para ser pagado. Então, a gente tem muita informação para a gente realizar dentro do planejamento tributário e nada melhor do que falarmos de um passo a passo, né? Porque ele envolve ali uma maneira, claro, o planejamento tributário nada mais é do que uma abordagem estratégica que a gente tem uma visão ali de otimizar a carga tributária de um negócio, de uma empresa, de maneira totalmente legal, ilícita e ética. Então, ele vai envolver também um estudo extremamente minucioso das leis fiscais, das regulamentações, o que nós temos de benefícios disponíveis para o mercado, de subvenções disponíveis no mercado, de forma que eu vou identificar as oportunidades de redução de impostos. E dessa forma eu também maximizo, ou seja, eu aumento meu lucro, eu aumento a minha expansão de negócio, aumento o meu tipo de franquia e por aí vai a centenas de oportunidades. Quando a gente está falando desse passo a passo, nós temos a seguinte temática, tá? Temos aqui 6 grandes passos, mas na verdade vocês verão que em alguns momentos eu componho um pouco mais. Então, de fato, tenham sempre noção do que a gente envolve, né? Porque eu preciso, claro, cada vez mais que o meu setor financeiro me dê informações, é onde eu coleto as principais informações de dados, esses dados financeiros, esses dados contábeis, para conseguir ter essa operação na minha mão, para conseguir ter, de fato, o que eu tenho de entrada, o que eu tenho de saída, qual é o meu demonstrativo de fluxo de caixa, o que eu tenho a minha DRE gerencial, a minha DRE analítica, de fato, para a gente entender, de fato, o que a gente tem ali financeiramente da empresa. Então, a gente vai incluir cada vez mais quais são esses registros de vendas, para você que tem questão de estoque, setor de compras, despesas que constam ali da operação. Depois a gente vai para a folha de pagamento, que é a gente sabe o quanto os encargos trabalhistas, os encargos tributários são altos, e para isso a gente também precisa sempre identificar as melhores oportunidades para o cliente, a depender do regime tributário também, muito cuidado com isso, tá? E temos também outros dados relevantes, então vai depender do negócio que você está atuando, mas de fato saiba dessas informações que são cruciais para o nosso passo a passo, para o nosso andamento. Depois disso, a gente vai para uma análise um pouco mais sobre o negócio de fato. Então, para você que é um financista, para você que é da contabilidade, é interessante que a gente entenda que essa análise ela vai ter uma repercussão muito positiva. Então, hora eu vou falar da natureza jurídica, hora eu vou falar do enquadramento tributário, hora a gente vai entender se de fato ela é uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, se você vai atender aí algum determinado tipo de sociedade unipessoal, seja advocacia, seja unipessoal no sentido limitado também para empresários individuais. Então, a gente começa a ter de fato o cunho
crucial do que a gente tem de o que vai afetar de fato esse negócio, essa empresa, de forma da tributação. É onde eu vou ditar as obrigações principais e obrigações acessórias também. Então, essa análise desse enquadramento de natureza jurídica, enquadramento de regime tributário, é uma atividade exercida e que visa o enquadramento também para que, em certos momentos, certos negócios, a gente entenda quais são as melhores opções de planejamento tributário. Quando a gente fala diretamente de um estudo mais detalhado, de um estudo mais profundo do regime tributário, por exemplo, dessa perspectiva de regime, é justamente identificar quais são as oportunidades daquela operação, se é interessante de forma estratégica que ela opere ali em determinado ano, tendo um ano base, ora no Simples Nacional, ora no lucro presumido, ou até mesmo no lucro real, a depender do tipo de estruturação, para que a gente consiga chegar de fato nesse denominador comum, né? E que a empresa consiga ter maiores lucros cada vez mais. Então, cada regime, você precisa entender que ele tem as suas próprias regras, suas próprias alíquotas de tributação, e a escolha adequada vai depender mesmo da operação e das características exclusivas, né? E muito interna dos negócios das empresas. Quando a gente vai para um passo 4 aqui, entre um passo e outro, galera, a gente tem muita informação, nós temos muito tipo de conteúdo, a gente tem um passo a passo extremamente exclusivo, um diagnóstico para ser realizado. Então, no decorrer dos nossos encontros, justamente essa perspectiva de estudo mesmo, de começo, meio e fim, e na verdade é muito cíclico, né, que a ideia a gente não tenha fim, mas que a gente comece a entender de fato a operação do negócio, a operação do começo, meio e fim da estruturação do planejamento tributário. Quando a gente vai para um plano tributário, de fato, é exatamente eu vou ter uma reunião, então, das informações que foram coletadas e também das escolhas do regime tributário. Então, não é somente um tipo de planejamento tributário para ser executado, ser exercido, mas, de fato, se torna muitíssimo importante. Então, ter esse plano detalhado para a gente conseguir envolver, poxa, Nath, é um plano que eu destaco ali exatamente o que eu vou realizar de fato, o meu tópico, os meus subtópicos, as minhas tarefas, as minhas subtarefas, bem como os meus prazos de entrega. É de forma que a gente conseguir envolver cada vez mais uma estratégia muito bem definida. E com o objetivo, claro, de cada vez mais maximizar as deduções e até mesmo os benefícios fiscais. Porque aqui a gente vai ter uma oportunidade de estruturar a operação do cliente, de otimizar a tributação e várias outras ações que vai demandar dele no passo a passo, né, no dia a dia da empresa. Entre um elo e outro, é interessantíssimo que a gente aponte também os parceiros chaves, tá? Porque quando a gente vai pontuando ali o planejamento tributário, você pode tropeçar, né? Às vezes realizar uma negociação com o cliente que vai demandar de você mais ainda conhecimento, ou então um conhecimento muito específico. Por exemplo, você tem uma operação em termos de logística que você precisa conhecer de um ICMS de outro estado, não um estado comum que você reside ali, por exemplo, ou que você tem muito costume. Então, às vezes é interessante que você faça uma contratação, um parceiro-chave ali, seja da contabilidade, seja um tributarista também, do outro lado, que conheça ali do ICMS e te dê também todos os direcionamentos. Então, essa parceria ela é extremamente estratégica e muito dinâmica. Então, estejam sempre atentos a esses níveis de parcerias. Cuidado também com as entregas que vocês realizam. É um fator extremamente importante, principalmente nessa parte da execução técnica. É importante também que você defina entre um plano tributário, entre um parceiro-chave ali, um cronograma, que é exatamente para você estabelecer prazos de implantação, prazos de implementação de cada etapa do planejamento que você está adquirindo. Vai garantir o quê? O processo. Vai garantir que esse processo seja conduzido de uma maneira mais organizada e muito mais eficiente. Então, a ideia é que a gente consiga buscar um começo, meio e fim, de forma mais cíclica mesmo, para você entender todas as entregáveis, e o cliente também vai ter sempre uma possível materialização desse estudo que você realizou. É importante também falar que toda essa coleta de informações dentro das bases de cálculos que você também precisa, a gente precisa ter informações extremamente precisas e reais. Então, esses clientes que utilizam determinados esses programas, esses softwares, seja um ERP, seja uma IA. Então, a depender do momento que o cliente esteja, é interessantíssimo porque você verifique também a possibilidade de parametrização desse sistema. Se o sistema está de acordo com todas as normas e principalmente de acordo com as alíquotas exigidas para aquele tipo de negócio, para aquele tipo de operação. Então, a gente precisa entender, e são informações precisas e essenciais para a gente conseguir chegar no cálculo dos impostos,
de forma adequada. No cálculo do faturamento, no cálculo desses custos operacionais, essas despesas operacionais, despesas fixas e variáveis, folha de pagamento e vários outros tipos de valores, vários outros tipos de indicadores para aquele negócio. Então, a gente precisa cada vez mais também, entre uma execução e outra, realizar uma análise de cenários. Então, o ponto 6 é um ponto-chave, um ponto crucial, que dentro desse ponto, eu abro mais 2, tá bom? Que eu preciso determinar o quê? Os objetivos. Então, lá atrás, nós traçamos objetivos por conta do foco do planejamento tributário. A gente começa com o objetivo principal e no decorrer do caminho, uma meta principal, no decorrer do caminho, a gente abre com 1, 2, 3 oportunidades novas. Então, a gente precisa também ter sempre essas clarezas. Porque, de fato, eu consigo ter metas claras, eu consigo, sim, reduzir uma carga tributária de determinado percentual, a gente consegue, sim, ter uma boa orientação em termos de planejamento, o que a gente tem de avaliação de resultado. Então, tudo isso é para ter, sim, uma repercussão extremamente positiva para a gente conseguir adequar para os nossos clientes. Então, isso, de fato, vale muitíssimo a pena. Digo para vocês por conta da perspectiva do que a gente tem agora para 2024, 2025, principalmente nesse período de transição com a reforma tributária, justamente para que você mantenha o seu cliente munido de todas as ferramentas positivas e que são essenciais para a execução da operação como um todo. Então, esse ambiente tributário, ele está em constante evolução. Então, cada vez mais que a gente vai revisar, que a gente vai ajustar ali um plano de ação, um plano de execução para o cliente, é interessantíssimo que você o execute, claro, de forma mensal, de forma semestral. Então, vai depender da estratégia que você traçou lá atrás para chegar em bons benefícios com o cliente, porque uma das principais vantagens, tá, na execução do planejamento tributário, justamente para reduzir ali uma legalidade também de uma redução legal, claro, dos impostos. Principal vantagem, a redução da carga tributária, vai manter ali os limites legais e éticos do que a legislação prevê. A gente tem uma crescente, então, previsibilidade financeira. Então, o cliente vai conseguir provisionar algum pagamento, por exemplo, de quem está no regime do Simples Nacional, os seus dados mensais, ela vai conseguir provisionar de uma forma mais correta. Um direcionamento também de recursos ali de forma para investimentos, a gente vai conseguir, poxa, sobrou um pouco de caixa, Nath, então de forma estratégica eu vou reinvestir no meu negócio, reinvestir em maquinário e por aí vai, em tecnologia, inovação. Então, tem muita coisa legal para a gente conseguir operar. Depois a gente vai direcionar também um aumento e até mesmo uma maior competitividade do mercado para o cliente. Então, o cliente ele vai fugir muito daquela briga de preço em determinado momento, porque a gente vai conseguir chegar numa precificação mais correta, principalmente para quem lida com estoque, tá? Quem lida com produto. Para quem lida com serviço, culturalmente nós temos também um aumento grande no sentido da tributação e principalmente em cima do lucro, tá bom? É extremamente válido. Então, aqui principalmente um passo a passo. Depois a gente vai cada vez mais materializando aqui os nossos encontros, as nossas aulas. É sempre uma emoção, uma grandeza, uma alegria muito grande ter você por aqui. E, de fato, pessoal, a gente encerra com exatamente esse estudo, né? Esse estudo, essa assessoria de planejamento tributário para você conseguir implementar cada vez mais para o cliente de vocês. E para você também, empresário, busque profissionais que tenham conhecimento, que tenham essa autoridade e nas execuções dos trabalhos que vocês vão cooperar, que vocês vão contratar também. Então, de fato, essa execução, essa assessoria, ela se torna extremamente fundamental. E tenha a estratégia de tê-lo também mensal, tá? Coloque aí nesse fluxo de caixa de vocês, é importantíssimo, não deixe muito para depois, porque às vezes a gente pode ter até perder um time ali de mercado, perder um time de negócio, e o pior de tudo, perder também dinheiro. Então, a gente sabe que tem muito dinheiro na mesa, a gente está aqui justamente para conseguir buscar esses benefícios de volta para o meu caixa e manter a minha operação 100% rodando, 100% ativa. É sempre um prazer ter você por aqui, te encontro no próximo vídeo e nós vamos conversar ainda muito sobre planejamento tributário.